Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Programa Giral. Tivemos uma lacuna, né? Semana passada nós não tivemos excepcionalmente a edição do Giral, em função de um problema pessoal, uma perda danada. Não tive condições realmente de fazer o programa. Mas aqui estamos nós. Nesta quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Eu agradeço imensamente a sua audiência, você que nos acompanha, você que está antenado tanto no Instagram quanto no YouTube, que são as duas plataformas onde nós estamos presentes, né? Quero agradecer demais. Peço, inclusive, a sua participação. Além da sua audiência, eu conto com a sua participação por meio tanto dessas redes sociais, né? Tem um pessoal ali da produção aqui da Rio Branco Filmes que está fazendo o acompanhamento. Você pode fazer as suas perguntas ou pode telefonar para nós pelo 99231 2054. Vou repetir, 99231 2054. Você pode fazer a sua intervenção, pode fazer a sua pergunta, pode fazer a sua análise. Nós estamos aqui para lhe ouvir também. A gente precisa aproveitar essa informalidade que as redes sociais nos oferecem para poder construir conteúdo também. Acho que essa é uma oportunidade boa. E aqui no Giral, você já percebeu, os pontos de agenda são aqueles pontos comuns ao cotidiano do Acre, à rotina acreana. Não é? Então, eu aqui peço que você aproveite isso. Vamos aproveitar e vamos fazer as nossas intervenções, a nossa participação é importante. Quero aqui também agradecer o apoio claro, né, o pessoal aqui da Rio Branco Filmes, que é uma empresa que lida com publicidade, com propaganda, faz também campanha política, o pessoal aqui faz assessoramento, marketing político, o pessoal aqui, liderados pelo Alan e pela Bia, eles conduzem um trabalho aí que já tem feito diferença no cenário político, do marketing político aqui na nossa região. Então, o Rio Branco Filmes é um parceiro do Giral. Tem a Center Outdoor, que é uma outra empresa parceira, e tem a Atos Engenharia. Conversamos, inclusive, com o Neto aqui na última edição do programa, uma conversa muito, muito interessante a respeito das placas solares, né? A energia fotovoltaica. Atos Engenharia é uma empresa parceira do programa Giral. Bom, dito isto, porque eu preciso cumprir esse rito, né? Tem ali alguns ritos no início do programa, eu preciso falar dos parceiros. Bom, o primeiro entrevistado de hoje do programa Giral é uma figura importante e ele tem qualificado o debate público mais recente em várias arenas, né? Em várias arenas. O Jamir Rosas, ele, um dos fundadores do PSOL, integra a direção nacional do Partido Socialismo e Liberdade, correto? PSOL. Uns chamam PSOL, outros chamam PSOL. E ele é integrante da direção nacional do partido, claro, conduz as coisas aqui também. O PSOL, um partido que é viciado em discutir, em dialogar, em debater, não é? Não é por falta de debate que as coisas não acontecem no PSOL, correto? Aliás, debate demais. A última reunião lá em Brasília, inclusive, terminou de uma forma danada aquilo ali. Enfim, o Jamir Rosas é o nosso entrevistado nesse primeiro bloco do programa. E deixa eu só lembrar aqui, porque eu falei que ele qualificou o debate a respeito da política regional nos problemas mais recentes. Porque você vai se lembrar daquele problema que aconteceu ali na região alta da cidade. Isso já tem, acho que quase um ano? Um ano. Um ano. Tem um ano. E que aquilo ali foi muito didático. Por quê?
Porque ali na área, ali perto da Defesa Civil, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o pessoal da Ocupação Marielle Franco. E um pouco mais adiante, você tinha uma outra comunidade, um outro conjunto de pessoas, de famílias, que estavam ali organizadas, mas de uma maneira diferente do pessoal da Ocupação Marielle Franco. E aí você se lembra o que aconteceu, né? O governo interveio, a polícia entrou, e quando a polícia entra nesses ambientes, ela entra para resolver a situação, porque está resguardada por uma decisão da justiça. Então o camarada entra com um coturno duro, né? E vem mesmo. E é sempre muito traumática as intervenções da polícia militar nesses casos. Não é claro que a polícia tenta resolver no diálogo, mas quase sempre não dá. E aí vamos para o pau, né? É sempre assim. E aí o pessoal se abrigou ali na Assembleia Legislativa. Você se lembra disso? Pois é, o Jamir deu uma qualificada. Eu me lembro que foram diversas as entrevistas em que ele explicava as situações, falava a respeito da falta de uma política pública acriana de habitação popular. E aqui nós estamos agora em um outro momento. Jamir, bom dia, seja bem-vindo ao programa Giral, Jamir. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, né? Então, primeiro de tudo, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está em casa aí nos assistindo. E você foi fundamental para esse processo também, né? Eu acho que o papel da imprensa, uma imprensa livre, uma imprensa comprometida com as causas sociais, e você é um grande defensor disso, né? E me lembro que naquele momento ali, um momento tenso, e a gente tentando mostrar que há um trabalho diferente, que é um trabalho, como você fala, qualificado, que a nossa preocupação é combater esse déficit habitacional, mas não dar moradia de qualquer jeito, né? O MTST a gente fala muito, tá? Nós não construímos favela. Nós não entramos numa área, nós não ocupamos uma área para construir favela. Nós fazemos a luta por moradia. E é isso que a gente está tentando mostrar tanto para os governos que estão aí, prefeitura, governo do estado, como para o governo federal, como para a população, né? Não cabe mais invasão. Nós temos que ocupar as áreas e trazer moradias dignas, né? Esse é o nosso papel. Jabi, vamos então começar de uma maneira didática. Isso. Você não pode se cansar em fazer essa diferenciação. O que você poderia explicar para nós, para que nós possamos entender o que é uma invasão e o que é uma ocupação? Porque eu te garanto, nós da imprensa do Acre não fazemos nenhuma distinção. Eu diria, inclusive, que não é nem questão da imprensa do Acre. A imprensa, de uma maneira geral, coloca ocupação e invasão como se fossem duas coisas diferentes. Isso. São diferentes ou não? Muito diferentes, né? Uma invasão, primeiro que ela descumpre tudo que é lei. Porque um invasor de terra, então, geralmente são pessoas que vivem da especulação imobiliária. Geralmente são pessoas que já têm casa, que já têm patrimônios, né? E ele invade uma terra para ganhar um pedaço de terra, para esperar aquilo se valorizar e vender, né? A ocupação não. Primeiro que a ocupação, a pessoa realmente ela tem que estar necessitando de uma moradia. Não se trata de especulação. Não se trata de especulação sobre posse nenhuma. Segundo, a gente ocupa para ter uma finalidade aquela terra. E a finalidade é a moradia. Você não pode ocupar uma área apenas para marcar um lote de terra. Isso aí não é moradia. Determinar um lote de terra, botar uma fita ou colocar uma cerca para esperar isso aí, pelo contrário, prejudica os movimentos sérios. E o pior, que dentro das invasões, muitas pessoas que estão ali dentro precisam. São pessoas que estão ali dentro, por exemplo, na Terra Prometida, que você acabou de falar. A maioria das famílias que estavam ali dentro eram famílias que realmente precisavam da moradia. E isso não justificava aquela forma de ocupar, de estar ali? Tinha que ter tido um trabalho mais organizado de separar quem era invasor de quem realmente precisava da habitação, né? Esse trabalho não foi feito. E aí nisso acaba que as pessoas que realmente precisam, que realmente moravam lá, foram prejudicadas, né? Uma parte a gente absolveu elas
na ocupação Marielle Franco. Hoje tem 45 famílias daquelas que moravam na Terra Prometida que estão lá com a gente e vão receber a sua moradia, ou seja, dentro desse programa que a gente fez Minha Casa Minha Vida Entidade, eles vão ser contemplados com a moradia. E diga-se de passagem, moradia digna, não é essas moradias de 40 metros quadrados. As nossas casas, onde nós construímos casa ou apartamento, o mínimo é 60 metros quadrados, porque a gente tem que dar moradia digna. Então. Não adianta também achar que porque é um programa social, você vai fazer qualquer coisa, de qualquer forma. Então, nessa questão da habitação, a gente tem que escolher o local certo para fazer essa habitação, para não deixar as pessoas, porque as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, você não pode deixar ela distante de onde tem o trabalho. Se você leva ela para um bairro bem distante, isso só vai prejudicar. Essa moradia daqui uns dias vai ser abandonada e a pessoa retorna para dentro da cidade para procurar a sua sobrevivência. Então nós temos que rediscutir tudo isso, remontar os conselhos de habitação, sabe? Você tem que montar essa discussão com toda a sociedade e não ver apenas a habitação pelo um viés econômico, de dinheiro, né? Da especulação imobiliária, de valorização da terra. Nós temos que ver o ser humano que está ali dentro. Então, só retomando a nossa preocupação inicial. Invasão, ela tem uma relação... Ilegal. É ilegal, guarda relação com especulação imobiliária e ocupação. A ocupação é bem o contrário. Primeiro que a gente tem que ter uma finalidade real para a área, que é a habitação, né? Então, quem ocupa é que realmente precisa morar ali naquele local. Segundo, que a gente não pode ter dentro de uma ocupação apenas pensar na casa. Nós temos na moradia, nós temos que pensar na escola que está próximo, nós temos que pensar no trabalho que essas pessoas vão estar lá dentro. A gente tem que se preocupar com saneamento, com a questão da cozinha solidária, ou seja, ter a questão da alimentação, porque muitas famílias que estão ali dentro, por incrível que pareça, às vezes não têm condições de se alimentar. Isso é uma realidade que é vergonhoso a gente falar isso, mas é uma realidade do Brasil e principalmente no Acre. Né? Nós temos uma cozinha solidária dentro da nossa ocupação e a maioria das famílias que pegam comida na cozinha, a única refeição que faz durante o dia é essa comida que você Nós vamos já falar a respeito da cozinha solidária. Aliás, o exemplo da ocupação Marielle Franco vai se estender, vai ser ampliado. E logo. Opa, que bom. Você vai dar essa novidade aqui pra gente. Agora eu queria focar um pouco mais ainda na questão da política habitacional no Acre. Naquele episódio, passado o tempo, depois de um ano, dá para a gente observar o que aconteceu ali com um pouco mais de isenção. Sim. Que avaliação que você faz? Os atores envolvidos, tanto o pessoal da Terra Prometida, como o pessoal da ocupação Marielle Franco, a atuação da PM, a postura do governo, que avaliação que você faz? O modelo que a gente trabalha do MTST, primeiro a gente procura conscientizar os poderes públicos. Se não tiver essa consciência, nós vamos para o enfrentamento. A gente vai para a luta. Né? Então, assim, quando você tem de forma desastrosa aquilo que foi feito ali dentro, né, você tem que parar e mostrar, cara, isso está errado. Né? Nós não podemos misturar todo mundo como se fossem as mesmas pessoas, ou seja, um invasor de quem está realmente precisando da moradia. Um estado que tem 26 mil famílias sem casa para morar, isso é um problema muito grave. 26 é o déficit habitacional. Hoje. E aí você tem um estado que mais de 85% desse estado ainda está preservado. Então não é falta de terra, não é falta de espaço. A única justificativa para isso é falta de política pública. Né? Nos últimos 7 anos não foram construídas uma única casa no Acre. As famílias vão crescendo, então. No que elas vão crescendo, o garoto que tinha 15 anos há 7 anos atrás, hoje tem 22, já está montando família, já está sendo pai, mãe. Essas pessoas precisam de moradia. Né? O que nós ganhamos hoje aqui no Acre é um dos piores pisos. E aí você vê a maioria dos jovens saindo do Acre, indo para outros estados, porque é um estado que não tem emprego, que não tem renda. Então, como é que essa pessoa não tem o que comer, que não tem o que se alimentar, vai ter condições de comprar uma casa? E uma casa onde um dos metros quadrados mais caros do Brasil é o Acre. Agora, caríssimo. O governo do estado do Acre, naquele episódio,
me pareceu que teve um tratamento diferenciado com o pessoal da ocupação Marielle Franco. Por quê? Porque a gente mostrou para o governo, primeiro nós abrimos o diálogo, né? A gente foi mostramos que tinha uma força muito grande. Tudo que é organizado tem força, então. A sociedade civil ela tem que aprender a se organizar. Se ela não se organizar, não tem força. Cada um falando por si, não vai a lugar nenhum. No momento que você mostra que tem uma sociedade junta, organizada, defendendo o mesmo ideal, ninguém consegue frear. Ninguém segura isso, entendeu? Então nós mostramos para o governo que ali se tratava de uma ocupação, que aquelas pessoas precisavam, e nós colocamos na mesa várias propostas. Proposta para comprar terra, proposta para trazer um financiamento do governo federal, e colocamos uma proposta principal que foi que ele aceitou. Vocês têm que ser nosso parceiro nisso. Nós não estamos aqui para rivalizar com o governo. Se o governo representa a sociedade, nós também estamos aqui como parte da sociedade. Então nós estamos aqui para construir um caminho junto, e ele entendeu. Tanto entendeu, como hoje é um grande parceiro nosso ali dentro. De que forma? Ajuda na cozinha, na infraestrutura, porque para a gente poder construir essas habitações de forma digna, ou seja, com um tamanho maior, o recurso que a gente conseguiu pela Caixa Econômica, pelo governo federal, vai pagar a casa, a moradia. E a infraestrutura excedente que vai fazer é o governo do estado, que são ruas, esgoto. Você se lembra de cifras? Não. É alto. Por exemplo, só da parte da Caixa vai quase 40 milhões. Para beneficiar quantas famílias? 226. 40 milhões? Quase 40 milhões. Quase 40 milhões? Para poder construir as 226 unidades. E aí a infraestrutura vai aí de 6 a 10 milhões de reais para fazer rua, calçada, o esgoto, essas coisas. Então é um projeto que no final vai aproximar de 45 a 50 milhões de reais. Entendeu? Que aí todo esse recurso foi mantido pelo governo federal. Até a própria parte do estado vai vir pelo governo federal, né? Você tem o PAC, você tem vários, e aí a gente também age como um mediador desses recursos, né? E o mais importante, as empresas que vão construir são empresas do Acre, as pessoas que vão construir são pessoas da ocupação. Então, dentro da nossa política, quem vai construir a própria casa, as empresas que forem contratadas, elas têm por obrigação contratar os próprios moradores para ajudar nessa construção. Ou seja, a gente vai gerar renda no estado. Esse programa Minha Casa Minha Vida não é um programa que tira o governo, ou seja, essas 226, se ela não vem para nós, ela não vem para o governo, porque é um programa específico só para a entidade. Então, se a gente não traz esse recurso, é um recurso que vai para outro estado, entendeu? A gente não é rival da prefeitura, não é rival do governo do estado, no programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, a gente está somando. É recurso que vai vir para o Acre, ajudar a combater um problema, que é o déficit habitacional, e trazendo estrutura que não prejudica o governo, pelo contrário, ajuda, né? Agora, tem um outro detalhe que me parece importante a gente ressaltar aqui, é de que essas unidades habitacionais, a família vai pagar por ela, não é isso? Sim, não é, sim. o governo não está dando nada, não é isso? Nada. Jamir? Primeiro que assim, o MTST ele não dá casa. Nós organizamos a luta. Segundo, essas casas é um financiamento. Agora, é um financiamento para pessoas de baixa renda. Em média, as pessoas que vão pagar, porque tem situações que não pagam, porque quem vai pagar é o governo federal, mas os que vão pagar entre R$100 a R$130. É um valor super baixo e durante 5 anos. Né? Agora, essa pessoa tem que ter uma série de documentos. Por exemplo, ela nunca pode ter tido casa no nome dela, ela nunca pode ter tido, por exemplo, um conjunto habitacional que saiu desse programa Minha Casa escrito já, ou seja, contemplado. Escrito não, contemplado. Né? Agora, se a pessoa, por exemplo, ele tem filho deficiente ou ela é deficiente, se está no programa Bolsa Família, então o governo federal, o governo Lula, ele aprovou, é a primeira vez isso que vai acontecer, essas pessoas não vão pagar nada. Então, quem está recebendo Bolsa Família, que é a grande maioria das nossas pessoas que estão lá, elas não vão. Agora, tem outra coisa, só pode participar do programa quem ganha até R$2.600, porque é a faixa 1, que é o nível de pessoas que estão, e para isso tem que levar o CAD, né, o CAD único que comprove que você é baixa renda. Então, se a pessoa ganhar mais de R$2.600, ela não pode ser contemplada nessa faixa, ou seja, nesse programa. Tá, então? Já a gente vai falar a respeito da cozinha, mas eu queria
continuar a respeito da política habitacional. Você participa de fóruns, de discussões a respeito de habitação popular? Afinal de contas, para um governo que, numa entrevista que deu para o site AC 24 Horas, o governador chegou a falar, acho que logo após vencer a segunda eleição para o governo, de que iria construir 11 mil casas. Isso está registrado. Sim. 11 mil casas. Bom, nós já estamos na metade do segundo mandato. Como é que você vê esse movimento, esse governo, essa incapacidade de executar? Porque uma coisa é o trabalho, a luta do MTST. Sim. A outra coisa são essas 11 mil casas que ele diz que vai construir, já disse que vai construir. Que avaliação que você faz? O primeiro grande erro que eu vejo aí, tá, é não fazer com que a população, a sociedade civil, participe dessa discussão. Aquilo que a gente começou a falar no começo da nossa entrevista aqui. Você dá casa, o exemplo está ali, a cidade do povo. Né? Você dá casa de qualquer jeito, de qualquer modo, em qualquer lugar, será que isso vai combater o problema que nós temos? Né? Nós temos que saber aonde vai ser feitas essas casas, né? Que tipo de projeto, por exemplo, a gente tem que pensar o antes e o pós, essas famílias receberem. Porque todos esses programas que a gente está vendo nos últimos anos aqui no Acre, as famílias recebem a casa e em pouco tempo há uma desistência absurda. Elas vendem, elas vão embora, elas passam para ir para... Isso está errado. Se ele tem capacidade de fazer 11 mil, mas se não fizer esse debate com a sociedade, não vai adiantar nada. Eu não acredito que consiga fazer 11 mil. Mas mesmo que tivesse para fazer dessa forma, está errado. Tem que chamar as entidades, tem que chamar as associações, tem que chamar todo o conjunto da sociedade para discutir primeiro sobre isso. Nós temos que trabalhar, por exemplo, no MTST a gente trabalha um lema que é teto, trabalho e pão. Não adianta só a casa, ele tem que ter o trabalho, tem que ter a alimentação. E toda uma infraestrutura em volta. Então nós temos que parar de pensar em colocar as famílias pobres distante da cidade. Nós temos que colocar dentro da cidade. Quantos terrenos dentro da cidade nós temos aí vazios, prédios abandonados? Aqui no centro da cidade é onde tem um emprego, é onde tem renda. Então nós temos que discutir isso, começar a verticalizar essa cidade, trazendo as famílias pobres para dentro da cidade e não distante. E aí um conjunto de medidas que tem que ser tomadas, né, pelo governo, mas envolvendo. E é isso que a gente está fazendo lá na ocupação. A PM ela não entrava dentro da nossa ocupação. Hoje ela tem ações, tem o cinema na comunidade, né, com a Coronel Ana Cássia, tem atividades constantes da PM lá na ocupação, né, porque a gente quer levar o Estado. Então o próprio governo já levou várias ações, porque é outra coisa. Então nós não podemos pegar a comunidade e levar até o governo. O governo tem que ir para dentro da comunidade. Nós temos que fazer com que o Estado seja presente dentro da comunidade. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar sempre deixando essas pessoas marginalizadas. E presentes, não impondo uma agenda, sim, né, Jamir? Sim. É discutindo uma agenda. Discutindo. Ela não pode ser chegada imposta, ela tem que ser construída. Nós vamos falar sobre moradia? Vamos. Quais os critérios para a escolha dessas moradias? Por exemplo, o MTST tem critérios. As pessoas têm que estar participando, têm que estar indo para as assembleias, têm que estar fazendo formação, têm que participar da luta. Lá não existe sorteio, nós não vamos sortear nenhuma casa. Só vai receber moradia lá quem está participando da luta, de todo o processo de construção. Né? Lá dentro nós temos, todas as pessoas que estão lá dentro hoje têm água encanada, todas as pessoas lá têm uma energia, não é fio de qualquer jeito, a energia foi puxada de forma correta, sabe? As ruas, você não vê um mato na rua, tudo limpo, tudo organizado, ninguém joga lixo dentro dos seus quintais, o lixo tem que ser descartado da forma correta. Tudo isso é um conjunto de ações que são feitas com a comunidade, conscientizando, e elas hoje que são os maiores replicadores disso. Toda ocupação que nós formos montar, vai ser dessa forma. Nós não construímos favela, nós botamos por moradia. Você falou uma palavrinha que o prefeito Tião Bocalon trouxe recentemente, verticalização. Essa ideia de verticalizar, eu queria entender isso vindo de você, porque o prefeito tem uma concepção de modernidade que ele entende que uma cidade moderna é aquela em que a cidade permite construção de prédios de 40 andares. Quando você fala verticalizar,
você está falando nessa ideia do prefeito Tião Bocalhon também? Bem distante, bem distante. Nós temos muitos terrenos que não estão cumprindo com a sua função dentro da cidade, na área bem urbana mesmo. Central. Você não tem como construir moradia, por exemplo, para 50 famílias em um terreno aqui dentro da cidade. Mas se você verticaliza e constrói ali 2, 3 torres, você vai conseguir botar 50, 60 famílias nessas torres. Nós temos que dar função nesse sentido, né? Você tem que trazer essas famílias de baixa renda para dentro da cidade, para moradias específicas. Não vamos mudar a nossa cultura. Nossa cultura, a maioria das pessoas, se você perguntar, você quer casa ou apartamento? Quer casa. 99% vai dizer casa, né? Porque ele já tem a concepção que vai precisar ampliar, que os filhos vão crescer. Mas a gente tem que mudar um pouco isso quando se trata do perímetro urbano, esse perímetro mais central. É isso que a gente fala, verticalizar nesse sentido. Trazer as famílias de baixa renda para cá. Por exemplo, quantas vezes aqui na beira do rio as famílias foram tiradas por questão da enchente, levaram para um bairro bem distante, ela abandonou tudo e voltou novamente para cá. Talvez se tivesse sido construído um prédio aqui dentro do centro da cidade, para essas famílias, será que elas iam voltar para a beira do rio? É esse sentido que a gente tem que discutir. Tirar essa família daqui do centro e levar para uma cidade do povo, a certeza é que ela vai abandonar lá. Ela vai voltar para morar, porque aqui é onde ela sabe lutar pela sua sobrevivência. Entendeu, cara? Correto. Agora vamos falar a respeito da cozinha, que eu acho que é uma coisa importante e eu queria entender. Lá na ocupação Marielle Franco, nós temos a cozinha solidária. Que proposta é essa? E ela vai ser ampliada? Que comunidade que vai ser beneficiada? Bom, primeiro a gente entender um pouco da história da cozinha, né? A cozinha, quando foi criada pelo MTST, foi no período da pandemia, né? O MTST Nacional, Guilherme Boulos, ele distribuía cestas básicas que a gente chama de sacolão aqui no Acre, né? Quando eu falo lá fora, o pessoal acha até graça. Sacolão que no Acre a gente conhece como sacolão. Só que aí ele viu que um dia uma senhora disse para ele: olha, eu não tenho nem como fazer essa comida. A minha situação está tão crítica que esse alimento eu estou recebendo, mas chegar em casa eu não tenho gás para mim fazer essa comida. E aí viu que tinha que montar uma cozinha na periferia. E montou a primeira cozinha lá em São Paulo. E teve uma aceitação tão grande que hoje nós já estamos com 50 cozinhas no Brasil, né? E aqui no Acre nós inauguramos há um ano atrás a nossa cozinha, lá no Marielle Franco. Nós damos 6.000 refeições por mês. São 6.000 refeições produzidas dentro da própria cozinha. Todo o trabalho voluntário. São 50 pessoas que têm trabalhando na cozinha de forma voluntária e atende toda a comunidade. E os insumos, quem garante? Aí nós temos vários programas. Nós temos programas do governo do estado, do governo federal, tem programas que vêm, por exemplo, o PAA, da Conab, né, do MDS, o próprio MTST ajuda a gente também com uma parte do recurso. Hoje, graças a Deus, então, a gente não tem dificuldade nenhuma de manter a cozinha. Manter a despensa cheia, né? Todo o tempo cheia, entendeu? Então isso está muito... Porque a política funciona. Quando você coloca a sociedade à frente, aquilo que a gente falou, quando as pessoas vê, qualquer político vê o trabalho que está sendo feito ali, com toda a comunidade envolvida, todo mundo quer participar, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer colaborar, né? E agora a gente está abrindo a segunda cozinha, que vai ser lá no bairro Ayrton Senna. No Ayrton Senna. Também vamos fazer um trabalho lá. Já começou um trabalho pelo MAPA, né? O Ministério fez um trabalho lá, um levantamento, colocou uma equipe que vai fazer todo um levantamento das potencialidades, dos problemas que tem na região, porque nós temos uma indústria aqui no Acre, a indústria da enchente. Ninguém discute o problema da enchente na raiz. Que é uma velha indústria, né? É uma velha indústria, não é isso? Então, todo ano o prefeito fica com um sorriso, de orelha a orelha, porque espera encher para fazer as mutretas, os cambalachos deles. Mas quando é que nós vamos discutir esse problema do meio ambiente, da mudança climática, né? Nós vamos ver qual o problema real que tem na comunidade, né? O que ele tem de bom também na comunidade, né? Precisa adaptar as casas. Você não vai tirar um bairro inteiro da comunidade ali, você não tem como, mas você pode. Nós temos engenharia hoje para fazer transformações imensas na comunidade.
que é que a gente pode fazer para melhorar a vida daquelas pessoas que estão ali? E a cozinha, ela vai ser um início de um trabalho lá, né? Os próprios moradores, né? Tem a presidente, até mando um abraço para a Vânia, que é a presidente do bairro Ayrton Senna. Você está falando isso porque o Ayrton Senna é uma dessas comunidades constantemente alagadas. Quando enche, o rio é o primeiro que é atingido. Aí todo ano é a mesma coisa. As pessoas ficam ilhadas, passam necessidade, e a nossa intenção lá, inclusive, é construir uma cozinha flutuante. Que quando a água chegar, ela suba junto com a água, desça, entendeu? Então a gente vai fazer esse projeto. Inicialmente a gente vai abrir numa casa, mas já estamos com o projeto indo para o Ministério do Desenvolvimento Social para ele financiar toda a cozinha, montar uma cozinha flutuante. Uma cozinha anfíbia, né? No seco e no molhado então também. Não vai ter problema, né? E aí a gente leva, quando o rio encher, leva ela para mais próximo, movimenta ela, tudo isso, né? Vai ser a primeira do Brasil. O Acre é ousado, entendeu? Então, e aí, assim, agora, o mais importante da cozinha é o trabalho voluntário, o trabalho que é desenvolvido dentro da cozinha. A cozinha, ela tem que ser um polo não só da comida, então. Se você só der comida, daqui a 10 anos nós vamos estar nessa mesma situação. A cozinha, ela tem que ser uma entrada para as pessoas, primeiro combater a fome, mas junto com isso levar políticas para que a gente comece a dar qualificação, capacitação, que a gente tire essas famílias dessa situação. Uma família que está passando fome, ela não tem capacidade de pensar em nada, tá? Nada. Ela vai recorrer à prostituição, ao mundo das drogas, ao mundo da criminalidade. Se você começa a combater a fome, você já deixa essa família respirar um pouco para ela poder pensar. Então, por exemplo, lá na Ocupação Marielle Franco, agora nós vamos montar uma escola chamada Escola Formigueiro, junto com a cozinha. Como é que funciona? As crianças vão ter aula de reforço, vai ser tipo uma creche para aula de reforço, mas também para adulto. Então a gente vai fazer parcerias para levar professores lá para dentro da comunidade, para dar aula tanto para as crianças como para os adultos. E nas crianças que estiverem lá vão receber refeição, vai ter todo um acompanhamento. Então, assim, nós temos que integrar um monte de atividades junto à cozinha, porque o papel da cozinha não é ficar só dando comida. O papel é outro, é um papel de transformação social, entendeu? Não se trata de dar comida, né? A questão é construir cidadania. Sim, eu tenho aqui que agradecer a participação da Angélica Nunes. Tem uma rapaziada aqui boa, Aron Oliveira, Angélica Nunes, Inácio Moreira, o pessoal faz um trabalho social fantástico. Samuelzinho Souza, eu sou MTST, diz ele. Lohane Fonseca, Maisoli, é isso? A Jamile Lima, Luzia Gomes dos Santos, o Wendel Macedo, Beatriz Silva, bom dia. O que aconteceu ali foi muito triste com as pessoas dali, ela está se referindo ao Terra Prometida, isso, certamente. A Gerliane Queiroz, MTST, a luta é para valer, né? Isso, a Estela, a Alana Andrade, a Thalita Silva, muito obrigado, Maria Thaís. Bom, uma turma boa aqui, né? Inclusive, deixei claro, aquele que participar, que mandar uma mensagem aí, vai concorrer, tá? Uma camiseta do MTST. Então olha aí, tá? Que bom, então já tem gente concorrendo aqui. Ô Jamir, tem novidade também, nós temos a Ocupação Marielle Franco, agora tem novidade em relação a outra área, sim. Que vai ser, como é que vai ser? Vai ser desapropriada pelo governo? Que área é essa? Como é que está essa construção? O governo federal, ele tem muita terra, tem muitas áreas que ele recebe como parte de pagamento, de dívida, essas coisas, né? E também terra que já é da União. E aí a SPU começou um trabalho de dar finalidade para essas áreas. SPU é a Secretaria do Patrimônio da União, né? E aí a gente está inscrito lá como entidade, ou seja, nós estamos com um projeto lá para trazer uma nova área, ou seja, uma nova ocupação. E essa ocupação a gente não vai entrar pela luta, né? Nós já vamos entrar de forma organizada. Institucionalizada. Já tá. E aí nós estamos num processo cadastrando as famílias, né? Nós vamos fazer formação, primeiro que essas famílias entendam o que é o movimento, como é que é essa luta pela moradia, né? Qual o papel de cada um, porque não é só ir para a área de qualquer forma. E principalmente a gente vai estar montando o projeto também habitacional, porque essas famílias quando entrarem na área já vão estar cientes que lá vai ser construído um conjunto habitacional, de que forma, tamanho da sua moradia, toda a infraestrutura que vai ter. E esse projeto, inclusive, a gente apresenta e tem que ser aprovado pelo governo federal. Então, nós já estamos nessa fase, entendeu? Então,
Então, que área é essa? Onde vai ser? Nós temos uma área no 2º distrito e tem uma área aqui. A gente está mantendo esse segredo porque essa área está sendo disputada por vários, inclusive pelo próprio governo também, estadual, municipal. Então, agora a SPU vai analisar a melhor proposta. Então, nós mandamos a proposta para lá, o projeto, e aí estamos esperando o resultado. Entendeu? Quantas famílias serão beneficiadas? Pelo menos 500 famílias em cada área. Entendeu? 500 em cada área. Inclusive tem uma área em Cruzeiro do Sul, que a gente também está querendo levar o movimento para Cruzeiro do Sul, e aí a gente já está num processo de negociação também lá para organizar também um movimento lá e também construir um conjunto lá, entendeu? Agora, Jami, é preciso, para ser honesto, eu não estou aqui, para ser honesto, é preciso a gente reconhecer que esse tipo de luta institucionalizada ela só se concretiza porque tem uma concepção de governo diferenciada, né? Senão, se não tiver governo que entenda essa luta, não tem como. Além disso, os movimentos sociais passaram a ter uma importância muito grande dentro do governo Lula. Isso é muito claro, né? Você ter uma secretaria de periferias, como nós temos hoje, né? Você ter várias secretarias, movimentos sociais ocupando espaço dentro do governo federal, isso faz com que as políticas públicas se volte aos movimentos sociais, se volte às pessoas de baixa renda. No governo passado, nós paramos tudo. Né? Foi de forma criminosa, todas as ações que eram feitas para as pessoas mais vulneráveis foram extintas. Né? Então, voltou a dar alguma coisa na época do período eleitoral, com o intuito de ganhar voto. Mas a política pública séria, que é a política de moradia, política de alimentação, de todas essas políticas foram abandonadas. Então hoje você retorna a isso. E aí é muito bom você ver o empenho do governo federal em ajudar a gente a combater esses problemas na sociedade, entendeu? Então, agora, tem muita gente que está te assistindo, certamente não são essas pessoas que fizeram um comentário aqui, mas muita gente está te assistindo, vê a tua imagem com essa camiseta vermelha, o boné vermelho, aí pronto, aí já cria aquele estereótipo. Mas entende o seguinte, isso aí é um discurso, isso aí é uma retórica para dar as coisas para o povo, né? O governo dando as coisas para a população. Isso é viciante. As pessoas têm que construir as coisas pelo esforço próprio, pela meritocracia. E aí, ô Jami? O engraçado, Itan, que é assim, a extrema-direita e essas pessoas que têm esse pensamento, elas querem o Estado mínimo, mas é o Estado mínimo para os pobres. Para os ricos é Estado máximo. A gente constrói, ou seja, o nosso dinheiro constrói uma hidrelétrica, mas aí não serve para os pobres. Vende pelo um preço de mixaria para ricos ganharem dinheiro com aquilo, né? Todas as nossas estatais, eles querem. Ou seja, eles querem o que é o Estado mínimo. Agora, tudo que é ação que vai beneficiar a população mais carente, não tem que ter. O que eles querem é zero. Mas eles não querem cortar os privilégios, por exemplo, de quem vive do agro, que não paga imposto, dos grandes empresários, que o país que menos se paga imposto são os ricos, é no Brasil. Né? Você paga imposto no consumo, mas não paga na grande fortuna. Então, sempre o Estado ele é mínimo apenas para os ricos. Mas se for para o pobre, não, tem que ser máximo. Né? Ou seja, não dá nada, mas eles não aceitam o que a gente quer. Então, assim, nós lutamos, e é isso que eu falo para você. Então, o MTST não dá casa para ninguém. Nós organizamos a luta. Certo? No momento que não tiver política pública para doar terra para nós, para poder fazer o conjunto habitacional, nós vamos fazer a luta do mesmo jeito. Nós vamos entrar nas áreas que forem precisas, nós vamos brigar, se for preciso fechar uma prefeitura, fechar o governo, se for preciso fechar uma rua, se for preciso fazer, nós vamos fazer. A luta, é isso que a gente faz, organizar a luta. Né? Quando tem abertura, a gente busca o diálogo. No momento que o diálogo não existir, nós vamos para o enfrentamento, nós vamos para a luta. Agora é uma luta organizada, uma luta com propósito. Não é uma luta para dar terreno para as pessoas venderem, né, para dar casa para quem já tem casa. A nossa luta é uma luta organizada, entendeu? Então, perfeito. Tem mais algum aspecto, porque eu vou agora mudar o rumo da nossa prosa, e relacionado à habitação que você entende que seja importante a gente ressaltar aqui? O que é muito importante é o trabalho da coordenação, né?
dentro do movimento, a gente pega os moradores e treina uma coordenação. Essa coordenação ela passa por toda uma formação para entender desde leis, para entender desde direitos sociais, tudo, né? E hoje o sucesso do MTST no Acre se deve a essa coordenação e aos moradores que entenderam e participam, mas o trabalho da coordenação é fundamental. Tudo é feito a partir deles, da cozinha funcionar, a água que tem dentro da comunidade, a energia que tem lá dentro, né, a organização das ruas, a organização dos espaços, a questão da disciplina, né, de você não fazer barulho, para as pessoas poderem trabalhar, voltar, ter um horário para descansar tranquilo, sem perturbação. Todo esse trabalho de organização é feito a partir dos moradores da coordenação, entendeu? Então, isso é muito bonito. Bom, Jamil, agora eu vou falar um pouco a respeito do processo eleitoral, o papel do PSOL. O PSOL está coligado, está numa federação junto com Rede Sustentabilidade. Isso. Inácio Moreira foi apontado aí recentemente, Janilson andou paquerando, tentando puxar a rede para o PSB, ali para, digamos, quebrar o ninho do MDB ali com Marcos Alexandre, mas parece que não deu certo. A Rede Sustentabilidade se mantém ao lado de Marcos Alexandre, aliás, contrariando até uma determinação da própria nacional da rede, que proibiu a coligação aqui no Acre, mas a rede manteve ao lado do Marcos Alexandre. Mas o pessoal também teve um balão de ensaio. Eu queria entender a lógica do Henri Nogueira. O que foi aquilo ali? Porque assim, então, o nome liberdade dentro do PSOL ele tem que ser respeitado. Não é só retórica. Não é. Todo filiado do PSOL, existe uma janela que ele pode se lançar candidato a qualquer cargo. Se ele quiser se lançar, o Henri quiser se lançar presidente da República, ele pode. É uma janela que existe, que você coloca o nome para avaliação. E foi o que o Henri fez. O Henri colocou o nome e tentou costurar esse apoio, né? Ou seja, com os pré-candidatos. É importante entender, então, que a federação, nós somos 2 partidos, a palavra final ela é do PSOL. Ela cabe ao PSOL dessa palavra final, porque nós somos maioria dentro da federação. Então, a federação de Rio Branco, para você ter ideia, é 70-30. Então, nós temos 70%, né, eles 30%. Eles, a rede. A rede, né? Só que a gente sempre respeitou muito o trabalho dos meninos da rede. Porque desde o início a nossa construção aqui foi uma construção muito amigável e a gente disse, cara, se você viabilizasse, o Inácio viabilizasse a candidatura dele, não tinha problema. A gente até respeitava. Vocês rachariam com o MDB? Não digo rachar, mas a gente ia respeitar o rito, né? Agora, uma eleição, você tem que ter clareza de que, como é que está a eleição hoje? Né? Os candidatos, porque nós passamos um ano inteiro, todos os pré-candidatos da rede do PSOL, com o nome do Marcos Alexandre. Como é que você, em cima da hora, faz uma mudança e aí a gente foi ouvir os candidatos, entendeu? Para mim, eu acho que um dos maiores nomes que nós temos na esquerda hoje no Acre é do Dr. Genilson Leite. Eu tenho uma consideração, uma admiração imensa. Inclusive, dentro desse processo do Arco da Aliança, eu defendi o nome dele para ser vice do Marcos. Por que vocês não entendem isso na prática? No nome do Janilson, já que ele é o maior nome, por que a própria esquerda não se entende em relação a isso? O problema hoje, então, é que nós temos uma direita muito forte no Acre. Nós temos uma direita aí que não está mole. Quando você olha o que temos de esquerda hoje com mandatos, praticamente nada. Edivaldo Magalhães. Somente. Né? E aí quando você olha uma eleição que está completamente polarizada, para nós isso é um risco muito grande. Muito grande. E quem favorece a isso? A extrema-direita. A gente tem um racha aqui na esquerda, isso não nos ajuda. Que racha é esse? Esse racha, a própria candidatura do Genilson, a gente respeita muito. E nós lutamos muito contra o PSOL para que ele fosse o vice. E isso eu deixei claro dentro do MDB, nunca escondi. Para mim, ele era o melhor candidato, tá junto ali, junto com a gente. Não sair desse bloco, né? Porque nesse racha pode levar um segundo turno.
E é muito ruim. Entendeu? Você chegou a falar com o Marcos Alexandre Todos. do erro de não manter o Genilson, daquilo. Eu tô entendendo aqui o seu raciocínio. Se você diz que o Genilson é o maior nome da esquerda hoje no Acre, você defendeu isso para o Marcos Alexandre, o que ele disse? Todo mundo fez um esforço grande para ele estar aqui, cara. Muito. Agora, existe coisa, por exemplo, o PSD também é um partido com uma envergadura muito grande. Envergadura que você quer dizer? Dinheiro? Estrutura de recursos, estrutura. É um senador da República que está à frente. É uma envergadura grande. Né? Nosso voto, o voto do PSOL foi um voto derrotado. Nós tivemos votação sobre isso. E nós sempre deixamos, mas respeitamos o processo. Não é fácil para nós, por exemplo, nós tivemos que ir contra uma resolução nacional que diz, criou um veto para nós. Nós dissemos, não. Nós recorremos e fomos para cima e dissemos, nós vamos estar juntos no projeto. É tudo ou nada. Essa eleição que vai ter agora, ela é fundamental para a gente fazer um enfrentamento à extrema-direita. A extrema-direita está toda em um bloco. Se a gente não entender isso, nós podemos fazer com que esse bloco saia vitorioso. E essa é a minha preocupação. Né? Espero que a gente consiga dialogar bastante. A admiração que eu tenho pelo PSB, César Messias é amigo de infância do meu pai. Eu não posso, pelo amor de Deus, é uma situação até para mim complicada, porque as nossas famílias são amigas há mais de 60 anos. Né? Os meus avós eram amigo pessoal do pai do César. Então, assim, é uma relação de décadas e décadas e décadas. Mas a gente precisa entender isso. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Eu acho que derrotar o prefeito que está aí é uma meta muito grande que a gente tem que fazer. Né? O pessoal não se aventurou a lançar candidato justamente porque a gente entende que está numa eleição polarizada, uma eleição que quem sair fora desses dois aí pode ter uma votação até expressiva, mas sem chance nenhuma. O que vai causar mesmo é um segundo turno. Então, no meu ponto de vista, na minha avaliação é isso. Agora, a gente deixou muito claro, dentro do PSOL e da rede, a gente reuniu os dois partidos, ouvimos todos os candidatos. Né? Nós tentamos ensaiar uma candidatura com o Henri, só que o Henri não conseguiu se viabilizar, porque os candidatos já estavam com uma relação muito forte com o Marcos, muito forte mesmo. Já o Marco participando das agendas, né, de pré-campanha, de estar visitando as bases. Então, assim, não dá para você fazer uma virada, né, total de uma hora para outra. Né? Marcos Alexandre se acovardou na tua avaliação, ou ele teve uma percepção que talvez você não tenha, de que num ambiente como o que nós temos, eu preciso ter ao meu lado um nome que dialogue mais com o centro, com a direita? Tá, sendo assim bem sincero, eu acho que foi um erro da própria esquerda do Acre. Porque nós do PSOL e a rede, nós tentamos muito formar um bloco para que esse bloco indicasse o vice. Só que em um determinado momento esse bloco, cada um foi cuidar de si. Isso foi um erro estratégico absurdo. Você tem um bloco que tem o presidente da República, o vice-presidente da República, que você tem mais de 130 deputados federais, que isso é um tamanho de TV gigante. Como é que esse bloco não bateu o martelo e disse, nós vamos indicar o vice? Entendeu? Então, isso foi um erro nosso. Não dá para colocar a culpa no Marcos Alexandre. O Marcos Alexandre está fazendo o papel dele. O Marcos Alexandre é candidato a prefeito. Certo? Nós é que não tivemos a capacidade de nos sentar, de reunir e dizer assim, nós não abrimos mão disso. Mas ele poderia decidir. Ele poderia, mas aí é aquela coisa. Nós temos ali 10 partidos. Todo mundo quer indicar o vice. Os 10 querem indicar o vice. Entendeu? Ele teve que dizer não para 9. Agora, se nós tivéssemos um bloco, nada sozinho a gente consegue. Esse foi o erro estratégico nosso aí. E eu tentei fazer essa movimentação várias vezes, mas a gente cansou. Porque chegou um ponto que ninguém sentava, ninguém conversava, aí cada um foi montar a sua chapa. Quando se foi discutir vice, o cavalo já tinha passado, selado, entendeu, meu amigo? Genilson também erra, porque se a ideia é se juntar, e mesmo esse cenário que não foi favorável a ele,
Ele erra em sair num voo próprio? Eu acho que assim, a palavra errar estaria muito forte. Muito pesada. Muito pesada, né? Porque você tem que primeiro se sentir bem. E aquilo que eu falo, a admiração que eu tenho pelo Genilson, pelo César, o próprio Santos Moura, que está hoje lá no PSB, que foi nosso candidato a senador, existe uma relação muito próxima com eles. Então, dizer que errou não seria. Mas a minha preocupação é o que você ganha com isso? Se você leva para um segundo turno. Nós já estamos enfrentando a prefeitura e o Estado. É duas forças muito grandes. Muito grandes. São duas máquinas pesadas que nós estamos enfrentando. Então, uma candidatura hoje, no segundo turno, vai estar todo mundo junto, provavelmente. Como é que funciona? Mas vai dar tempo de a gente recuperar? O Bocalão vai crescer? Então, assim, ficam muitas perguntas no ar que eu acho, na minha avaliação, no meu ponto de vista pessoal, tinha que estar todo mundo junto agora. Todo mundo, porque formou dois blocos. Tá? Nós temos dois blocos em disputa. Tem o bloco de lá, da extrema-direita, e tem esse bloco aqui do campo progressista, né? Com o MDB e o PSD e outros partidos também, mas bem mais para o lado progressista, né? Bom, eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho com o Genilson, inclusive, que é a questão da pesquisa Delta, né? Hoje saiu a pesquisa Delta, a agência de pesquisa divulgou, foi uma pesquisa contratada pelo site AC 24 Horas, e está aqui, ó. Marcos Alexandre continua liderando com 42,11% dos votos, seguido pelo segundo colocado e candidato à reeleição, Tião Bocalon, com 35,03%. Na terceira posição aparece Genilson Leite, do PSB, com 5,96% das intenções de voto, e o deputado Emerson Jarudi, do Novo, Partido Novo, registrou 5,09%. Brancos e nulos, 6,09%. Não sabem ou não responderam, marcaram 5,71%. Essa pesquisa diz muito do momento? Muito. Ela já está dizendo tudo, né? Ou seja, a chance de ter um segundo turno é muito grande e muito real. Mas nós estamos lutando para que isso não aconteça, que realmente se resolva em primeiro turno, né? A nossa luta, o trabalho que está sendo feito por todos esses partidos, né, pelo Marcos, que está à frente, é de que a gente consiga resolver isso no primeiro turno, né? E, assim, o debate com o Genilson vai continuar, né? A gente vai dialogar, buscar a compreensão dos companheiros do PSB, e o que nós estamos enfrentando é a extrema-direita. É toda uma política de atraso, é toda uma política que não favorece as famílias mais pobres, as famílias mais carentes desse município, né? E não dá para a gente correr esse risco. Para o PSOL, nós temos um prejuízo muito grande em não lançar a candidatura numa capital. Só para você ter ideia. Poderia, inclusive, né? Poderia, porque assim, se a gente lança a candidatura, você tem um fundo eleitoral muito maior, você tem uma envergadura muito maior, você tem o tempo de TV, você tem uma projeção. Quando a gente recua disso, porque a gente está num projeto que a gente quer fazer um enfrentamento a essa extrema-direita. Vocês abriram mão de tempo de TV, de recursos, em nome de um projeto, contra a extrema-direita. O pessoal do Acre fez essa opção. Fez essa opção, entendeu? Então, isso mostra um ato de grandeza. Reconhecer, porque nós estamos falando por baixo aí, de 1,5 milhão a 2 milhões de reais que nós vamos deixar de receber para o PSOL, para uma candidatura a prefeito em uma capital. É um recurso muito alto, que daria uma projeção imensa para o PSOL, só que a gente entende que o momento não é esse. O momento é a gente tentar eleger o nosso vereador, lá na nossa chapa, na nossa federação, mas principalmente eleger o Marcos Alexandre, né? Ou seja, tentar eleger esse pré-candidato, que a convenção, inclusive, vai ser agora sábado, porque a nossa ideia é fazer esse enfrentamento. Essa disputa que está... O que está em jogo aí é isso, é o enfrentamento da extrema-direita, entendeu? Eu vou falar para você aqui uma imagem que eu vi, uma pena que eu acabei me esquecendo, não tive como pedir para a produção colocar aqui. Mas quando do anúncio de Marfisa Galvão para compor a chapa com Marcos Alexandre na condição de vice, eu olhei para duas figuras, me chamaram a atenção. A primeira foi Daniel Zen, a segunda foi Jamir Rosas. Você conhece, Jamir? Sim, eu estava lá. Eu olhei para aquela foto, eu senti o Jamir meio constrangido. Eu acertei ou não?
Constrangido não, mas triste, porque Por quê? eu queria ali o Genilson, não vou mentir para ninguém, para mim ali o nosso candidato a vice, o posicionamento que nós deixamos, respeito, eu sou de uma escola que quando a gente põe em votação, a maioria escolhe, eu respeito e para mim é água passada, entendeu? Não fico criando problema, cara, se a gente colocou, no projeto a gente estava esses partidos, a maioria escolheu, então eu vou respeitar. Hoje eu defendo o nome dela, entendeu? Vou estar em campanha, vou estar defendendo ela, vou estar ajudando, mas a minha intenção até aquele momento ali era tentar que o Genilson fosse o nosso vice. Ela já gravou o primeiro vídeo de dancinha no TikTok. Como é que é isso? Eu não participo, porque assim, a eleição municipal, ela fica muito a cargo do diretório municipal, né? Como eu estou na estadual, eu dou suporte, eu participo. O meu trabalho hoje é mais em volta do MTST. Né? Dentro do pessoal, lógico, eu tenho uma atuação, mas mais de orientação, de estar organizando as coisas. Pois é, né? Mas, Jamil, você não teria condições, você não tem autoridade para falar internamente que esse tipo de postura não é adequada? Como é que é? Rapaz, eu sou visto como um chato dentro desse grupo, sabe? Ah, o cara que mais briga lá dentro sou eu. O mais reaça? Meu Deus do céu. Porque a escola do pessoal é essa, né? Quando a gente está incomodado com uma coisa, a gente não vai deixar para depois. A gente coloca e trata o problema. Então, assim, eu sou visto, inclusive, dentro desses grupos, assim, desses partidos, e tem um respeito, as pessoas têm um respeito por mim, graças a Deus. Mas é isso, a gente vai vendo as coisas, certos comportamentos, certos movimentos. Isso, por exemplo, nós batemos muito na questão da demora para a escolha do vice, ficou se arrastando, né? E o único partido que fazia esse movimento de dizer, cara, tá errado, tem que... O próprio Marcos Alexandre demorou para se dizer, né? Ali, ficou nisso e eu acho assim, quando você dá tempo, você não pode encurtar esse tempo, porque o tempo ele cura feridas, ele trata problemas, né? No momento que você deixa essa decisão para muito em cima da hora, certas feridas não vão conseguir ser cicatrizadas. Então, acho que deveria ter sido discutido desde março, maio, sei lá, já o nome, porque se tinha algum partido que não estava contente, você tinha tempo de tratar isso. E eu acho que faltou isso, foi um erro estratégico que deveria ter sido feito a escolha com bem antecedência, entendeu? Então, só para finalizar, você faz parte de um grupo político que tem o presidente da República, que tinha, né, o vice-presidente da República, você tem um exército ali de 100 e poucos parlamentares federais, só tem um deputado estadual, né, e alguns representantes pulverizados nas câmaras de vereadores aqui pelo Acre. Bom, a luta é essa. E vocês vão disputar com um cara aqui na capital, que, pelo que o G1 colocou, conseguiu executar aquilo que prometeu apenas 32%. Que cenário é esse? Porque pelo que os números estão colocados, né? É um candidato que é incapaz de executar o que prometeu, tem uma baixa capacidade de executar obras, de fazer ação pública, e no entanto, está polarizado. Que cena é essa? Para mim, é o pior prefeito da história. Né? A única coisa que a gente vê esse homem fazer, esse prefeito, é pintar de azul, diga-te passagem, um mau gosto, não é porque eu estou de vermelho, mas é um mau gosto. Terrível, né? Ele é monocromático. Você não vê políticas públicas. Você não vê, por exemplo, o povo tendo acesso à prefeitura. A dificuldade de dialogar com esse prefeito é uma coisa absurda. Um autoritarismo, sabe? Uma linha que não tem projeto. Se você perguntar qual é o projeto de Rio Branco, projeto político que essa prefeitura tem, você tem uma diminuição no transporte público, você tem uma diminuição nas creches, você teve diminuição em todos os índices, em todos os setores, você só teve pioras. Então, é uma coisa assim, a gente está enfrentando um prefeito que ele quer usar uma imagem que é o anti-PT, que é o anti... É vergonhoso. Ele tinha que estar na televisão dizendo, eu quero continuar como prefeito porque eu quero defender isso aqui que eu construí. Tal coisa que eu melhorei. A gente não vê isso. Ele parte para
um tipo de opinião, querendo a família. Os valores cristãos. Então, assim, isso é vergonha. Isso é de quem não teve gestão nenhuma. Isso é de quem não fez nada. Entendeu? Porque eu queria ver o que ele fez. Aonde ele diz assim, nós melhoramos isso. A cidade é um buraco só. A nova moda do momento são os viadutos. Pois é, aí, assim, é um prefeito que inaugura início de obra. Você tinha que ter inaugurado início de obra lá no segundo ano do mandato dele, no primeiro ano, no segundo ano, até no terceiro. Mas no ano eleitoral, você inaugurar início de obra, aí coloca a placa lá, no outro dia não tem ninguém lá. Tá só a placa lá. É uma vergonha, sabe, tá? Então, assim, a gente está enfrentando um cara desqualificado. É a palavra que eu dou para esse prefeito. É um cara que não tem o mínimo de trato com a população, o mínimo de respeito e querer toda a eleição vir com essa modinha de festa, de alegria. Cara, isso aí a gente viu lá no Império Romano, né? Circo e pão a gente viu lá. Acho que não dá mais, no ano que a gente está hoje, no que a gente está vivendo agora, viver esse tipo de gestão de brincadeira. Eu vou encerrar só fazendo aqui referência a uma fala sua, porque se a pessoa que está polarizando com o seu candidato tem esse perfil, realmente a esquerda está precisando repensar, porque os próprios métodos, né? Porque se uma pessoa sem capacidade de fazer coisas está conseguindo polarizar com vocês, então é porque alguma coisa está errada com vocês, né? Tem coisas, né, então, que não dá para explicar, entendeu? Quando você olha o que a esquerda construiu nesse estado e hoje ela está nessa situação, a gente também faz essa reflexão todo dia, né? Apesar que o PSOL, fique muito claro, o PSOL ele não fazia parte da Frente Popular. O PSOL entrou na Frente Popular em 2016 e a Frente Popular acabou em 2018. Ou seja, a gente teve 2 anos com eles. Chegou no fim da festa já. No final, a coisa já estava com muitos problemas, desgaste. Mas no PSOL a gente tem um trabalho, então, que a gente precisa fortalecer os movimentos sociais. Eu acho que qualquer projeto político que for ter para o Acre ou para o Brasil, ele não pode vir de cima, ele tem que vir da base, ele tem que vir dos movimentos sociais, ele tem que colocar o povo na discussão. E esse é o nosso trabalho, né? Então, nós do PSOL, nós não estamos preocupados em eleger vereador, eleger deputado, nós estamos preocupados em conscientizar a população e voltar a fazer um trabalho de base que foi feito nesse estado nos anos 80, nos anos 90, mas que, infelizmente, a governabilidade, ela prejudicou muito isso. Né? E aí a gente vê todos esses movimentos, o sindicato perdeu força, os movimentos sociais perderam força, então a gente precisa resgatar isso, mas resgatar de forma correta, sem pelo viés apenas eleitoreiro. Tem que ser um viés político, mas sem ser eleitoreiro, entendeu? Perfeito. Bom, com essa nota de orientação, eu agradeço a sua vinda aqui, Jamir. Muito obrigado. Espero que a gente possa retomar aqui quando tiver novidades a respeito da comunidade lá do Ayrton Senna. Isso. Vamos tornar isso, colocar isso no giral. Primeiro eu quero agradecer, tá? E aquilo que eu falei no início da entrevista. Você foi fundamental, né? Ou seja, a forma que você conduziu, a informação, a realidade, como você tratou isso, foi fundamental para que a ocupação Marielle Franco hoje exista, continue existindo. E sempre foi um grande parceiro para nos ajudar, até orientar e tudo, mas a gente conversa muito fora, né, do ar. E dizer que as portas estão abertas, meu amigo. A hora que você quiser visitar lá, conhecer esses projetos também. Muito obrigado. Aliás, eu posso dizer com autoridade que a comida que é feita na cozinha é muito boa. Muito boa. Eu não sei se é por causa de mim, mas disseram assim, o senhor quer mais? Eu falei, não, quero. Só uma marmita tá bom para mim. Bom, muito obrigado, viu, Jamir? Eu quero aqui, só para finalizar aqui, para chamar um intervalo, dizer que nós contamos aqui com a presença do Cabral. O Daniel Cabral está aqui conosco, fazendo o traço. Daqui a pouquinho o Jamir vai receber a imagem dele aqui pela refinado traço do Daniel Cabral. Vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Giral.